Olá, oitavo ano! Hoje nós daremos sequência, então, ao nosso módulo 5 do material e, especificamente hoje, na aula, nós trataremos sobre alguns aspectos referentes à interpretação textual e também a um gênero textual específico que é o diário de bordo, que está no capítulo 17 do nosso material e, claro, nós daremos início ao nosso segundo livro, ou seja, o livro 2. Então, antes de mais nada, tratando sobre o módulo 5, o tema geral que será abordado durante as aulas, ou seja, durante os 4 capítulos que estão então no módulo 5, é o tema Lugares do Mundo. Então, num primeiro momento, nós trataremos sobre aventuras do outro lado do mundo, destinos de sonho e o melhor lugar do mundo. Ou seja, em torno desses temas é que, então, nós iremos trabalhar. Especificamente, no capítulo 17, o tema é aventuras. Então, vai tratar sobre conhecer novas pessoas, novos lugares, hábitos diferentes e como isso contribui para ampliar horizontes, para formar opiniões e também enxergar a vida sob outros pontos de vista. Então, esses são os principais aspectos, os principais pontos que serão abordados durante o capítulo 17. Também sobre alguns lugares específicos do mundo que podem ser reais, podem ser distantes, fantásticos ou até mesmo perdidos no tempo, com viajantes famosos ou fictícios, e todos esses aspectos, todos esses pontos são importantes para a formação da nossa própria identidade. Então, todos esses pontos que serão abordados são importantes nesse processo para que nós possamos então formar a nossa identidade. No capítulo 17, então, nós temos lá a abertura com uma imagem que possui então fotos de vários lugares. Alguns podem ser conhecidos por nós, outros não. Outros também nos dão uma ideia de onde pode ser, enfim. Também são apontados alguns lugares, alguns nomes, alguns destinos. E aqui especificamente a gente pode identificar uma imagem da Índia, outra do Peru, de Machu Picchu, enfim, também nós podemos identificar algo que se refere também ao Japão. E claro, também outras formas que talvez assim, sem ter a referência, não seja possível identificar, mas que nos passam a ideia de onde poderia ser esse local. Então, nós temos nas páginas 8 e 9 o texto Partir, que é o texto do Amir Klink, e ele é um fragmento do livro Para Ti Entre Dois Polos. Então, eu sugiro a vocês que deem uma pausa no vídeo, na videoaula, para que vocês possam, então, realizar a leitura desse texto, que encontra-se lá no livro, e para que nós possamos, então, dar sequência ao estudo, às questões de interpretação. Então, esse trecho do livro Para Ti Entre Dois Polos, de Amir Klink, ele relata detalhes de uma aventura vivida por ele durante um ano na Antártida, sendo que ele permaneceu 7 meses e meio no gelo, ou seja, ele ficou durante esse período preso porque não tinha como se locomover. E essa jornada, então, iniciou no final de 1989 e durou cerca de 22 meses e cobriu 50 mil quilômetros, ou seja, toda a viagem que ele realizou. E nesse fragmento que nós temos à nossa disposição, que serve para a nossa análise, nós temos a narração do início da expedição, ou seja, o momento em que ele
estava se preparando para iniciar a sua viagem. E nós temos então a narração da ansiedade que ele estava sentindo, ou seja, como ele estava vivenciando para iniciar essa viagem. E ele acabou adiantando a partida, e era um lugar que ele conhecia muito bem, a história da região, e ele tinha um carinho especial por esse lugar, ou seja, o lugar de onde ele partiu, de onde então ele iniciou a expedição. Então, aqui nós temos, num primeiro momento, nesse primeiro fragmento que nós estamos analisando, nós temos então a narração do início da expedição e vários detalhes, várias informações estão sendo apresentadas, por isso é tão importante a leitura que precisa ser feita para o entendimento do texto. Seguindo, na página 12, nós temos mais um texto e ele também apresenta fatos referente a uma das viagens de Amir Klink à Antártida, ou Antártica. Diz assim: era o primeiro dia na Antártica, haveria pelo menos outros 390 pela frente, e sabe-se lá quantos outros fenômenos, talvez ainda mais espetaculares. Espetacular foi meu engano. Demorei 13 meses para descobrir que o fenômeno dos cristais não se repetiria, que foi único esse dia, como são únicos todos os dias de um ano antártico. Todas as oportunidades e todas as coisas que acontecem nesse mundo. 13 meses para aprender que o chamado continente branco tem todas as cores e tão pouco branco, tanta aridez e vida ao mesmo tempo. Não registrei num filme uma pena, a imagem da minha árvore de cristais, apenas na memória desse primeiro dia, página 19, folha 10 do meu diário de bordo. Uma nova página a cada dia a partir de então, anotando no lugar dos registros de navegação, agora inexistentes, os dados meteorológicos e climáticos da minha estação. Num instante, uma semana passou, e tantos acontecimentos que eu era obrigado a folhear as páginas da memória para saber o que tinha feito na véspera. Amir Klink. Então, esse texto aqui, que serve de base para nós, ele também é um fragmento que fala então sobre essa viagem que ele realizou, do mesmo texto, é outra parte do mesmo livro, que é o texto que está lá no início do nosso capítulo. Esse texto, então, que nós acabamos de ler, ele é o relato das impressões que o Amir Klink teve no primeiro dia na Antártida, e refere-se então a um fenômeno dos cristais que ocorreu em apenas um dia, durante os 13 meses em que ele esteve lá. Ou seja, ele ficou durante todo esse tempo lá, porém esse fenômeno aconteceu apenas uma vez, e ele, inclusive, achava que isso fosse se repetir, o que não aconteceu. Então, nós temos aqui o gênero diário de bordo. Então, tecnicamente, é um instrumento que é utilizado na navegação, que pode ser marítima e também aérea, para registro de acontecimentos importantes. É uma expressão usada para fazer referência ao conjunto de anotações regulares de algo que se faz, ou seja, é uma forma de se fazer o registro daquilo que acontece, né, ou algo que se realiza, algo que se produz. As anotações sobre etapas de um projeto até o detalhamento de uma viagem, então vários podem ser os temas, vários podem ser os assuntos que podem ser abordados, podem então estar num diário de bordo. É um registro detalhado e também preciso, com indicação de datas e locais em que os fatos ocorrem. Então, sempre é importante esse detalhamento, essa precisão, essas informações que precisam ser apresentadas
de uma maneira bastante precisa e não com informações vagas. Inclusive, então, indicando-se as datas e os locais em que os fatos ocorrem. Então todos esses pontos, todos esses elementos são importantes quando se trata do diário de bordo. Ainda pode ser um gênero que contém rascunhos, esboços, desenhos, diagramas, fotografias, ou seja, não é somente a parte verbal, mas também se alguém deseja fazer um desenho, se prefere anexar uma fotografia, isso também é possível. É um gênero que deve ser escrito em primeira pessoa, pois apresenta as impressões do autor, ou seja, se nós analisarmos o texto que serve de base, lá na página 12, nós temos a utilização da primeira pessoa. Por exemplo, lá no segundo parágrafo, diz lá: espetacular foi meu engano, demorei 13 meses para descobrir que o fenômeno dos cristais não se repetiria. E tantas outras formas. Não registrei a imagem da minha árvore de cristais, apenas a memória desse primeiro dia e tal. Então, é um texto que foi escrito em primeira pessoa e aqui ele coloca as impressões que ele teve sobre esse fenômeno também, os sentimentos, até uma certa tristeza, vamos assim dizer, por ele não ter registrado ou não ter dado uma atenção maior para esse fenômeno que, segundo ele, aconteceu apenas uma vez. A tarefa referente à aula de hoje, então, são as questões das páginas 10, 11 e 12. Então, lembrando que lá da página 10 são as questões referentes ao texto que está lá na página 8 e também na página 9. Então, são atividades de interpretação na 10 e na 11. E lá na página 12 tem também 3 questões que são referentes ao texto que trata sobre o diário de bordo. Então, essas atividades deverão ser feitas como tarefa referente, então, à aula de hoje. E por hoje era só. Bons estudos e até a próxima aula.